Os 5 salmos mais poderosos para dormir em paz e afastar a ansiedade. A noite é mais do que o simples cair da escuridão. É um espelho que reflete os movimentos mais íntimos da alma. Quando as luzes do dia se apagam e o silêncio ocupa os espaços, cada pensamento escondido vem à tona com mais intensidade. É nesse momento que a mente, em vez de descansar, desperta e começa a sussurrar preocupações, lembranças e medos. Quantas vezes você deitou-se cansado, desejando apenas adormecer em paz, mas foi surpreendido por uma avalanche de pensamentos que não lhe deixaram em paz? É nesse cenário que o coração ansioso parece bater mais forte, que a respiração perde o ritmo e que a alma se vê inquieta, como se estivesse diante de um espelho que revela tudo o que tentamos esconder durante o dia. O silêncio da noite amplifica os ruídos internos. Aquilo que durante o dia parecia pequeno se torna grande. Aquilo que parecia suportável se transforma em peso quase insuportável. É como se a escuridão tivesse o poder de revelar não apenas o mundo ao redor, mas o mundo que carregamos dentro de nós. E talvez você conheça bem essa sensação de estar deitado, de olhos fechados, e sentir que a mente não se cala. É nesse instante que a ansiedade encontra espaço para crescer, que os medos ganham forma e que o descanso parece cada vez mais distante. A noite, que deveria ser tempo de refúgio, se torna campo de batalha. Mas é exatamente aí que a palavra de Deus se apresenta como resposta. Porque se a noite é um espelho da alma, ela também é cenário em que a voz de Deus fala com mais clareza. Quando tudo ao redor se cala, é possível ouvir com mais nitidez as promessas que sustentam. E uma dessas promessas está registrada em um dos salmos mais conhecidos, o Salmo 91, que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Perceba como esse salmo fala exatamente daquilo que a noite nos traz. Ele não nega que exista terror na escuridão, mas afirma que não precisamos temer. Ele não diz que não haverá perigos, mas assegura que quem se abriga no Altíssimo descansa sob suas asas. O texto revela que há um esconderijo seguro, um lugar onde a alma encontra descanso, mesmo quando a mente insiste em se agitar. Esse é o convite que Deus faz. Não lutar sozinho contra os pensamentos, mas escolher habitar no seu esconderijo, confiar em sua fortaleza e descansar sob sua sombra. Quando a ansiedade tenta dominar a noite, esse salmo se torna escudo. Ele lembra que a sombra do Onipotente cobre a nossa fragilidade, que as asas do Altíssimo são abrigo contra os medos invisíveis. É como se a palavra fosse um antídoto contra o veneno da ansiedade, um remédio espiritual que acalma o coração e reorganiza os pensamentos. Ao meditar nessas palavras, o coração aprende a trocar o medo pela confiança, a angústia pela paz, o desespero pela certeza de que Deus está presente. E essa presença não é apenas simbólica, é real. É proteção concreta que afasta os terrores da noite e dá ao corpo a permissão para descansar. Imagine-se agora deitado, repetindo em voz baixa cada verso desse salmo. Imagine que cada palavra é como um cobertor espiritual que cobre sua mente e seu coração. O medo vai perdendo força, a ansiedade vai se enfraquecendo e, pouco a pouco, o corpo começa a relaxar. Essa é a experiência que a palavra proporciona quando permitimos que ela seja mais do que texto. Quando o Salmo 91 entra em cena na noite ansiosa, a alma encontra o esconderijo do Altíssimo e o sono deixa de ser luta para se tornar encontro com a paz. É por isso que a noite é um espelho da alma.
Ela mostra nossas fragilidades, mas também revela nossa necessidade de confiar em algo maior. E ao ouvir, meditar e repetir essas palavras, o coração passa a enxergar a noite não como ameaça, mas como oportunidade de encontrar Deus de maneira mais profunda. Porque quando tudo ao redor se cala, Ele continua falando. E o que Ele diz é simples e poderoso. Descansa, porque eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu abrigo seguro. Não temas, eu velo por ti. A linguagem sagrada do sono. Dormir nunca foi apenas uma função biológica, mas um mistério sagrado que revela a grandeza do Criador. Quando fechamos os olhos e nos entregamos ao descanso, vivemos um ato de fé. Confiar que, enquanto estamos inconscientes, Deus permanece desperto e vigilante. O sono é, portanto, uma linguagem divina. É o momento em que o corpo se renova, a mente encontra equilíbrio e a alma se reconecta com a eternidade. Muitos acreditam que dormir é apenas parar, mas para quem crê, é entrar num território espiritual onde Deus age em silêncio, restaurando forças, curando feridas e preparando o coração para um novo amanhecer. O problema é que nem todos compreendem essa dimensão sagrada. Para muitos, o sono se torna refém da ansiedade. A mente inquieta transforma a noite em vigília de preocupações, e aquilo que deveria ser um altar de descanso se torna prisão de pensamentos. É por isso que precisamos redescobrir o sono como presente de Deus. A Bíblia nos lembra em Salmo 4:8: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Essa palavra mostra que dormir não é apenas um ato natural, mas uma experiência espiritual em que a confiança em Deus permite ao corpo e à alma repousar em segurança. Ao reconhecer o sono como linguagem sagrada, entendemos que cada noite é um diálogo entre criatura e Criador. Enquanto o ser humano fecha os olhos, Deus trabalha nos bastidores da vida, ajustando caminhos, curando emoções e plantando esperança. O sono não é ausência de Deus, é espaço em que sua presença se revela de forma silenciosa. É como se cada batida do coração durante a noite fosse uma oração inconsciente, e cada respiração, um lembrete de que a vida está sustentada pela mão dele. O Salmo 23 confirma essa realidade ao declarar: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Veja como a imagem é de descanso. É Deus que guia o rebanho a pastos verdes. É Ele quem conduz a águas tranquilas. Esse salmo mostra que dormir é como deitar-se nos campos preparados pelo pastor, sabendo que a noite não é território de desamparo, mas de cuidado. Ao meditar nessas palavras, percebemos que o sono não é perda de tempo, mas parte do cuidado de Deus. Ele nos convida a parar para que Ele possa agir, e quando entendemos essa verdade, a ansiedade perde força, porque quem descansa na confiança de que Deus governa não precisa carregar o peso de resolver tudo durante a madrugada. O sono se torna, então, uma oração silenciosa de entrega. Essa é a linguagem sagrada do sono. Cada noite é um altar de confiança. Cada manhã é prova de que a misericórdia se renovou. O corpo se refaz, a mente se acalma e a alma descansa, porque aquele que não dorme nem cochila vela por nós. Dormir deixa de ser apenas biologia e se torna experiência de fé, porque cada sono reparador é resposta de Deus ao coração que se entrega confiante. O poder oculto dos Salmos. Os Salmos não são apenas poemas antigos ou canções de um povo distante. Eles são códigos espirituais carregados de vida, escritos em momentos de dor, alegria, luta e vitória. Cada palavra ecoa séculos de experiência com Deus, e por isso, carregam uma força que atravessa gerações e continua viva até hoje.
É como se cada verso fosse uma chave capaz de abrir portas no coração e trazer à tona aquilo que o ser humano mais busca: paz, esperança, consolo e segurança. Quando nos aproximamos dos Salmos com fé, não apenas lemos palavras, mas experimentamos a presença do próprio Deus que inspirou cada linha. Existe um poder oculto nos Salmos porque eles falam diretamente à alma. Enquanto muitas partes da Escritura instruem ou ensinam, os Salmos alcançam emoções, sentimentos e vulnerabilidades. Eles tocam as feridas escondidas, aliviam tensões que palavras humanas não conseguem alcançar e conduzem a mente ansiosa a um estado de repouso espiritual. Esse é o segredo que muitos já descobriram. Ao meditar em um salmo antes de dormir, a alma encontra bálsamo, o coração se acalma, e o sono vem como consequência natural da paz que o Espírito Santo derrama. Um exemplo claro desse poder está no Salmo 34, que declara: Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Repare como cada linha fala de ansiedade, medo e insegurança, mas também mostra resposta, libertação e presença protetora. O poder desse salmo não está apenas nas palavras em si, mas no que elas liberam quando são proclamadas com fé. Esse salmo nos ensina que os medos que aparecem durante a noite não são maiores do que a proteção de Deus. A ansiedade que insiste em tirar o sono encontra resposta na promessa de que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. É essa convicção que transforma a noite em espaço de segurança. Não é apenas recitar frases, é trazer à memória a presença viva de Deus que responde, guarda e livra. Esse poder oculto se revela quando você deixa que as palavras do Salmo se tornem suas palavras. Quando a oração de Davi passa a ser a sua oração. Quando a experiência registrada se torna a sua experiência presente. Ao compreender esse poder, você não encara mais os Salmos como textos litúrgicos distantes, mas como instrumentos espirituais que agem hoje. Cada verso tem uma função. Uns curam a alma abatida, outros fortalecem a fé, outros dissipam a ansiedade. E é por isso que, ao escolher os salmos certos para a noite, você está escolhendo não apenas o que vai ouvir, mas o que vai sentir e viver. Eles não apenas acompanham o sono, eles transformam o sono em uma experiência sagrada de descanso sob o olhar de Deus. A ansiedade e o coração desperto. A ansiedade é como um visitante indesejado que aparece justamente quando o silêncio deveria reinar. No momento em que o corpo pede descanso, o coração parece desperto demais, tomado por pensamentos que insistem em correr sem direção. O peso das responsabilidades, o medo do futuro, a lembrança de erros passados e a preocupação com o que ainda nem aconteceu se unem numa mistura que rouba a paz. É por isso que tantas pessoas sentem dificuldade em dormir, porque o coração não encontra repouso. O travesseiro se torna palco de batalhas invisíveis, e cada minuto sem sono parece multiplicar o cansaço da alma. Mas a palavra de Deus não ignora essa realidade. Ao contrário, ela fala diretamente a quem conhece o sabor amargo da ansiedade. O Salmo 51, escrito em um dos momentos mais frágeis da vida de Davi, revela o caminho para a alma aflita. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O impacto desse salmo é profundo porque ele mostra que muitas vezes a ansiedade nasce da alma carregada de culpa,
medo e sensação de abandono. Davi não tenta esconder suas falhas, mas expõe diante de Deus o que o atormentava. E é nesse ato de confissão que encontra purificação, alívio e renovo. Assim também acontece conosco. Quando derramamos diante do Senhor aquilo que nos aperta o peito, encontramos liberdade para respirar novamente. A ansiedade perde força quando damos nome ao que nos fere e entregamos ao Deus que é misericordioso. É impossível ter sono tranquilo carregando pesos que não foram entregues. O coração desperto na madrugada precisa ouvir que não está sozinho, que existe um Deus que apaga transgressões, que limpa a mente dos pensamentos tóxicos e renova o espírito cansado. O Salmo 51 se torna um convite à libertação. Ele ensina que não é necessário enfrentar a noite preso às culpas ou aos medos, mas que é possível fechar os olhos, sabendo que o Deus que perdoa também consola e restaura. Quando essa verdade é assimilada, a ansiedade se transforma em confiança, e o coração, antes inquieto, se aquieta na presença do Senhor. Salmo 91. Refúgio sob asas eternas. Há momentos em que o coração busca um abrigo que os olhos não conseguem ver. O corpo pode estar deitado em uma cama, mas a alma ainda procura um lugar seguro para descansar. É nessa busca que o Salmo 91 se revela como um refúgio eterno, oferecendo não apenas palavras, mas uma promessa viva. O texto sagrado declara: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Cada verso é como um manto que cobre e protege. Quando a ansiedade tenta roubar a paz, essa palavra recorda que existe um esconderijo no qual nenhum medo pode dominar. Habitar no Altíssimo significa mais do que conhecer a promessa. É escolher permanecer nela. É confiar quando os pensamentos gritam. É descansar quando a lógica manda lutar. O Salmo não nega que existam perigos, mas garante que nenhum deles é maior que a proteção de Deus. O terror da noite, que tantas vezes impede o sono, perde sua força diante da sombra do Onipotente. Imagine por um instante o peso dos seus pensamentos sendo retirado, enquanto você se refugia sob asas eternas. É como se cada verso fosse uma muralha levantada ao redor da sua mente, impedindo que os temores invadam. O Salmo descreve pestes, flechas e mortandade, mas assegura que a presença de Deus é barreira impenetrável. A ansiedade não resiste à certeza de que há um Deus que vela sobre cada detalhe da sua noite. Quando a alma se apropria dessa verdade, o sono deixa de ser frágil e se torna profundo. Porque descansar não significa apenas fechar os olhos, mas acreditar que, enquanto você dorme, o Altíssimo continua cuidando. O Salmo 91 é mais que oração, é um pacto de confiança. Ele transforma a cama em altar e a noite em testemunho de proteção divina. Sob as asas do Onipotente, cada respiração é paz, cada batida do coração é segurança e cada segundo de sono é prova de que o refúgio eterno é real. Salmo 23. O pastor da madrugada. Existem noites em que o silêncio pesa como um fardo. O relógio avança lentamente. A mente não encontra descanso e o coração parece vagar em meio à escuridão. É nesses instantes que surge a necessidade de uma presença que guie, que console e que ofereça direção quando tudo parece perdido. É aí que o Salmo 23 se ergue como voz eterna, lembrando que, mesmo no meio da madrugada, há um pastor que não dorme e que não abandona. O Salmo declara: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Cada imagem desse salmo é um convite a enxergar a noite de outra forma. Não como um lugar de ameaça, mas como campo onde Deus prepara pastos verdes. Não como caminho incerto, mas como estrada onde águas tranquilas fluem. Quando a madrugada parece um vale escuro e solitário, a promessa é clara. Tu estás comigo. O pastor da madrugada guia passos trêmulos, consola corações aflitos e assegura que nenhum mal é capaz de vencer a presença dele. O coração ansioso precisa desse lembrete. Não é a escuridão que define a noite, mas quem caminha ao seu lado. E quando o Senhor é o pastor, a madrugada perde o peso de solidão. Ele transforma a ausência de sono em tempo de consolo, a inquietação em refrigério e o medo em confiança. O Salmo mostra que não importa quão profundo seja o vale, há sempre uma vara e um cajado prontos para conduzir e proteger. Imagine-se deitado, repetindo cada verso como se fosse uma oração. Ao declarar que o Senhor é seu pastor, você afirma que não caminha sozinho. Ao confessar que Ele guia a águas tranquilas, você convida sua mente a silenciar. Ao reconhecer que Ele prepara a mesa diante dos inimigos, você descobre que até as batalhas se tornam lugar de provisão. E ao terminar com a promessa de habitar para sempre na casa do Senhor, você encontra descanso não apenas para uma noite, mas para toda a eternidade. Esse é o poder do Salmo 23. Transformar madrugadas inquietas em encontros com o pastor que nunca abandona. Salmo 34. O clamor atendido no silêncio. Na noite silenciosa, quando todos dormem e apenas os pensamentos parecem permanecer acordados, a alma sente necessidade de expressar aquilo que pesa. Muitas vezes não há palavras, apenas suspiros ou lágrimas escondidas no travesseiro. É nesse cenário que o Salmo 34 se torna resposta, mostrando que até os clamores mais silenciosos encontram ouvidos atentos no céu. O texto diz: Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Perceba a profundidade desta promessa. O Salmo não descreve alguém forte e sem fraquezas, mas um homem pobre, necessitado, aflito. E mesmo assim, quando ele clamou, foi ouvido. Isso mostra que não é o volume da voz que alcança Deus, mas a sinceridade do coração. A ansiedade não permite organizar pensamentos. Quando a mente repete cenários de medo e insegurança, basta um clamor sincero. A noite pode ser silenciosa para o mundo, mas nunca é silenciosa para Deus. O poder do Salmo 34 está em revelar que o Senhor não apenas ouve, mas responde. Ele livra de temores, ilumina rostos cansados e envia seus anjos para proteger. Essa promessa transforma o quarto escuro em lugar de encontro com a presença divina. Muitos acreditam que estão sozinhos em sua luta. Este salmo garante que há um acampamento celestial ao redor, uma vigilância constante que protege e livra. Para quem enfrenta noites de ansiedade, esse salmo é bálsamo. Ele lembra que a angústia não é ignorada, que os temores não são desprezados e que o clamor sincero nunca cai no vazio. Ao meditar nessas palavras, a alma encontra coragem para soltar aquilo que aprisiona, mesmo que em lágrimas silenciosas. Deus não precisa de discursos.
Ele precisa da entrega do coração. E é nesse momento que a paz começa a tomar conta. Imagine-se agora respirando fundo e repetindo em voz baixa: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Permita que essa declaração se torne real em sua vida. Sinta a certeza de que há alguém ouvindo, respondendo e cuidando. A noite deixa de ser apenas cenário de ansiedade e se torna lugar de encontro com o Deus que ouve e responde até o mais silencioso clamor. Salmo 51. Purificação que acalma a alma. A ansiedade muitas vezes nasce de dentro, não apenas de preocupações externas, mas de culpas, lembranças e marcas que parecem não se apagar. A mente insiste em revisitar erros passados, e o coração carrega pesos que o impedem de descansar. É nesse estado que o Salmo 51 se ergue como resposta de Deus, oferecendo purificação e renovação para uma alma cansada. O texto declara: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Essas palavras revelam a fragilidade humana diante de Deus. Davi não esconde sua culpa, ele a expõe. Ele reconhece suas falhas e pede não apenas perdão, mas transformação. E é nessa sinceridade que encontra alívio. Assim também acontece conosco. A ansiedade que aperta o peito muitas vezes está ligada a algo que não foi entregue, a feridas que não foram curadas, ou a pecados que ainda pesam na consciência. O Salmo 51 mostra que há saída. A purificação que vem do Senhor tem poder para lavar a mente, acalmar o coração e renovar o espírito. Ao meditar nesse salmo, percebemos que o descanso verdadeiro não está apenas em resolver problemas externos, mas em ter um coração limpo diante de Deus. Quando o peso da culpa é retirado, a ansiedade perde espaço. O coração encontra leveza porque já não carrega sozinho o fardo. Deus toma aquilo que oprime e devolve alegria, esperança e paz. Esse é o segredo da calma espiritual. Não se trata de ignorar erros, mas de permitir que o Senhor os lave completamente. Imagine-se orando essas palavras antes de dormir, reconhecendo suas limitações e confiando que o Deus misericordioso está presente para perdoar e restaurar. Cada verso se torna um alívio para a consciência. Cada pedido de misericórdia é respondido pela graça divina. O sono, que antes parecia distante, chega como consequência natural de uma alma em paz. Porque quando o coração é purificado, a mente se aquieta e o corpo finalmente pode descansar. O Salmo 51 nos ensina que a noite não precisa ser tempo de tormento interno. Ela pode ser momento de reconciliação, de renovação e de entrega. Ao repetir essas palavras, você experimenta a libertação de uma alma que se rende e descobre que a paz verdadeira não vem do esquecimento dos problemas, mas da certeza de que foi lavado, restaurado e renovado por Deus. Salmo 40. Espera serena no tempo de Deus. A ansiedade é marcada pela pressa, pelo desejo de resolver tudo agora, de ter respostas imediatas, de controlar cada detalhe do futuro. Mas a vida com Deus nos ensina que o tempo dele é perfeito e que a espera pode ser espaço de transformação. O Salmo 40 traduz essa experiência com profundidade. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Essas palavras nos mostram que não é no desespero, mas na paciência, que a intervenção de Deus se manifesta. O salmista fala de um lugar horrível, um charco de lodo, imagem perfeita para descrever noites de ansiedade
em que a mente parece presa, sem saída. Mas mesmo desse lugar de aflição, Deus o tirou e colocou seus pés sobre a rocha. A ansiedade nos faz sentir como se estivéssemos afundando em pensamentos repetitivos, mas a promessa do Salmo é firme. O Senhor nos ergue, nos dá a estabilidade e coloca um novo cântico em nossa boca. O coração ansioso precisa aprender essa lição. Esperar com paciência não é passividade, é confiança ativa. É entregar o tempo a Deus e acreditar que Ele está se inclinando para ouvir cada clamor. A madrugada que parece longa demais não é sinal de abandono, mas oportunidade para experimentar que o socorro vem no momento certo. Quando se aprende a descansar no tempo de Deus, a alma encontra serenidade. A pressa se dissolve na certeza de que o Senhor governa até mesmo os minutos silenciosos da noite. Ao repetir esse salmo durante momentos de insônia, você declara que não está sozinho no charco da ansiedade. Você afirma que há um Deus que ouve, que responde e que transforma a espera em testemunho. O novo cântico mencionado não é apenas uma música, mas um coração renovado que aprende a confiar, mesmo quando ainda não vê a resposta. Esse cântico nasce no silêncio da madrugada e se torna louvor ao amanhecer. Assim, o Salmo 40 nos ensina a transformar a espera em encontro. Ele lembra que cada noite de ansiedade pode ser também noite de aprendizado espiritual, onde a fé é moldada e o coração encontra paz. O tempo de Deus pode parecer lento, mas é perfeito. E quem descansa nele descobre que a serenidade não depende das circunstâncias, mas da confiança em um Deus que sempre ouve e sempre age. A respiração espiritual. O corpo humano depende da respiração para viver. E cada inspiração traz oxigênio que alimenta a vida, enquanto cada expiração libera o que não serve mais. Da mesma forma, a alma também precisa aprender a respirar, não apenas no sentido físico, mas espiritual. Quando a ansiedade invade a noite, a respiração se torna curta, acelerada, irregular, refletindo a inquietação do coração. É nesse ponto que a oração assume o papel de respiração da alma. É inspirar a presença de Deus e expirar o peso da preocupação. É abrir espaço dentro de si para o Espírito Santo preencher o vazio que a ansiedade insiste em ocupar. A palavra de Deus nos lembra em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa passagem mostra que a oração não é apenas falar, mas respirar paz. É se alinhar com o ritmo de Deus. Assim como o ar enche os pulmões, a paz dele enche o coração e traz descanso. Na madrugada agitada, quando a mente não para, a respiração espiritual pode ser exercida de forma simples. Inspirar profundamente enquanto se repete em pensamento, "O Senhor é meu refúgio", e expirar lentamente enquanto se diz, "Eu entrego a minha ansiedade". Essa prática não é mágica, é espiritual, porque transforma a respiração em oração, e cada oração em conexão viva com Deus. O coração ansioso encontra calma quando aprende a trocar o ar pesado da preocupação pelo sopro leve da confiança. Ao unir respiração e salmos, a experiência se intensifica. Imagine repetir lentamente o início do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Inspire com essa promessa. Sinta-a preencher seus pensamentos e, ao expirar, libere cada peso que tenta sufocar sua paz. Esse exercício de respiração espiritual é um convite a transformar cada instante de insônia em momento de encontro com Deus. Cada suspiro em oração silenciosa, cada batida do coração em lembrança de que Ele vela sobre você. A ansiedade perde sua força quando é confrontada com essa disciplina espiritual,
Porque assim como o corpo precisa de oxigênio para sobreviver, a alma precisa da oração para descansar. Quando você aprende a respirar espiritualmente, não apenas o sono vem, mas a paz se estabelece. O travesseiro deixa de ser palco de batalhas e se torna altar de entrega. É nesse movimento de inspirar a presença divina e expirar as inquietações que a noite se transforma em experiência de cura e renovação. A música da tranquilidade. Desde os tempos antigos, a música sempre foi usada como instrumento de cura e consolo. Na Bíblia, vemos Davi tocando sua harpa para acalmar o espírito perturbado de Saul, mostrando que o som tem poder de penetrar onde palavras não chegam. Durante a noite, quando a ansiedade ocupa os pensamentos e a mente insiste em permanecer desperta, a música suave se torna como um abraço invisível, conduzindo a alma a repousar. A tranquilidade nasce quando os acordes certos ressoam, porque eles não falam apenas aos ouvidos, mas ao coração. A música tem a capacidade de organizar o caos interno, de criar ritmo em meio à desordem, de acalmar o coração que bate acelerado pela ansiedade. Sons suaves, melodias simples e harmonias leves funcionam como ponte entre a agitação e a paz. O Salmo 150 declara: Louvai ao Senhor com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Esse texto nos lembra que a música é forma de adoração, mas também de libertação. Ao unir a melodia ao louvor, transformamos a noite em um ato de culto silencioso. A ansiedade perde espaço, porque a música leva a mente a outro estado, criando ambiente propício para o descanso. Quando alguém coloca uma canção de adoração ao deitar, não está apenas ouvindo sons, mas convidando a presença de Deus a preencher o quarto. É como se cada acorde fosse um guardião da paz, expulsando medos invisíveis e abrindo espaço para que a serenidade reine. A música da tranquilidade não é qualquer música. É aquela que carrega unção, que transmite esperança, que fala da fidelidade de Deus. Uma melodia inspirada tem poder de dissolver preocupações, porque a alma passa a se conectar mais com a presença divina do que com as tensões do dia. E assim como Davi acalmava Saul, nós também encontramos repouso quando deixamos que a música nos conduza ao colo do Senhor. Ao experimentar essa prática, transforme sua noite em um cenário de louvor. Deixe uma canção suave embalar sua alma, e enquanto ela toca, repita mentalmente: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A melodia se torna oração, e a oração se mistura ao som, criando um ambiente onde a ansiedade não tem lugar. A música, quando dedicada ao Senhor, não é apenas arte, é ministério que cura, consola e conduz ao descanso. Visualizações noturnas de fé. Quando a ansiedade domina, a mente cria cenários de medo, antecipa problemas e imagina desfechos que nunca acontecem. Esse hábito de visualizar o pior é um dos motivos que tira o sono de tantas pessoas. Mas assim como a imaginação pode gerar tormento, ela também pode ser instrumento de cura, quando guiada pela fé. É nesse ponto que entram as visualizações noturnas, não como técnica psicológica, mas como prática espiritual. É escolher conscientemente preencher a mente com imagens de paz, promessas divinas e cenas bíblicas que fortalecem a confiança. O Salmo 121 traz esse convite. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ao recitar esse salmo,
Você é convidado a imaginar a cena. Feche os olhos e visualize-se protegido por aquele que nunca dorme. Veja sua vida guardada, sua casa envolvida pela presença divina, sua noite iluminada pela certeza de que Deus vela cada detalhe. A ansiedade se alimenta de imagens negativas, mas a fé se fortalece de imagens sagradas. E quando o coração passa a visualizar a sombra protetora do Senhor, a noite deixa de ser ameaça e se torna cenário de segurança. Essa prática de visualizar a presença de Deus não é fantasia, é exercício de fé. Ao imaginar-se sob as asas do Altíssimo, o corpo responde com alívio, a mente encontra descanso e a alma experimenta confiança. Cada imagem de proteção substitui um pensamento de medo. Cada cena de cuidado divino ocupa o espaço que antes era tomado por ansiedade. A noite, que parecia longa e pesada, passa a ser vivida como oportunidade de experimentar a bondade do Senhor em silêncio e descanso. Ao praticar visualizações noturnas de fé, você transforma a ansiedade em oração e a oração em confiança. Não se trata apenas de pensar positivo, mas de alinhar a imaginação à realidade espiritual que a palavra de Deus afirma. Você não está sozinho. Há um Deus que guarda sua entrada, sua saída e sua noite. A palavra que se torna descanso. Há uma diferença entre ler a Bíblia como um texto e recebê-la como alimento da alma. Quando as palavras de Deus são apenas registradas na mente, elas podem ser esquecidas, mas quando são acolhidas no coração, tornam-se vida, cura e descanso. Na madrugada silenciosa, quando a ansiedade insiste em roubar o sono, o poder está em transformar cada versículo em oração, cada promessa em travesseiro de confiança. O Salmo 119, 105 declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Essa afirmação revela que a palavra não é apenas guia, mas também luz que dissipa a escuridão da mente inquieta. A ansiedade costuma gerar escuridão interior. O coração se perde em labirintos de preocupações e a mente vaga sem direção. Mas ao repetir a palavra, ela se transforma em luz, trazendo clareza, revelando caminhos e lembrando que Deus governa cada detalhe. O ato de meditar em um versículo é como acender uma chama dentro do coração, e essa chama aquece, ilumina e conforta. O descanso vem porque a alma encontra a direção onde antes havia confusão. Quando a palavra é internalizada, ela também se torna escudo contra os ataques da mente ansiosa. Ao repetir o Salmo 23, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", não se está apenas recitando um texto, mas afirmando uma realidade espiritual. É declarar que as necessidades já estão supridas, que o cuidado já está garantido, que a presença de Deus já é suficiente. Cada repetição reforça a fé, até que o corpo e a mente reconheçam essa verdade e finalmente se rendam ao descanso. A palavra se torna descanso porque traz segurança. Diferente das promessas humanas, que podem falhar, as promessas divinas são imutáveis. A confiança nelas gera alívio imediato. Enquanto a ansiedade cria cenários de insegurança, a palavra lembra que o Senhor está no controle, que Ele vela pelo seu povo, que nada escapa ao seu olhar. Esse é o bálsamo que acalma o coração. Imagine-se repetindo um versículo em voz baixa, como se fosse uma canção de ninar para a própria alma. Cada palavra é uma gota de paz. Cada frase é um abraço do céu. Cada promessa é um lembrete de que Deus não falha. Com a mente focada na palavra, os pensamentos ansiosos perdem espaço, e o sono surge não como fuga, mas como consequência natural de um coração que descansa na verdade eterna. Deixar Deus velar. Há um ponto em que todas as palavras cessam, em que todas as orações já foram feitas, e em que o coração, exausto, precisa apenas entregar. A ansiedade insiste em manter o controle, em vigiar cada detalhe, em imaginar o que pode acontecer.
Mas a fé convida a fazer o oposto. Abrir mão do controle e confiar que Deus é quem vela. O Salmo 127:2 declara: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Esse versículo revela uma verdade libertadora. O sono é dádiva divina, não resultado de esforço humano. Enquanto muitos lutam para adormecer, a palavra lembra que Deus dá o sono como presente. Ele permanece acordado quando você precisa descansar. Ele vigia quando seus olhos se fecham. Ele sustenta quando o corpo se entrega à fragilidade do sono. Essa certeza muda tudo. Não é necessário carregar preocupações para o travesseiro, nem vigiar o tempo todo para se sentir seguro. A entrega final é simples e poderosa. Confiar que o Deus que criou os céus e a terra também governa à noite. Deixar Deus velar significa soltar o peso que insiste em roubar o descanso. É transformar o quarto em altar e o ato de deitar em oração silenciosa. É dizer com o coração: Senhor, eu não posso controlar o amanhã, mas sei que Tu estás no comando. Eu não preciso permanecer acordado, porque sei que Tu não dormes. Essa entrega é a chave que abre as portas do descanso. A ansiedade não resiste diante de um coração que se rende. Porque quando você reconhece que Deus está no controle, cada preocupação perde força. O sono se torna profundo, não por ausência de problemas, mas por presença de confiança. A madrugada já não é inimiga, mas lugar onde Deus revela seu cuidado. Ao entregar o controle, você descobre que nunca esteve sozinho. Essa é a entrega final. Permitir que Deus seja o guardião da noite. Deixar que Ele vele, que Ele cuide, que Ele governe. E ao fazer isso, a alma encontra paz. O corpo descansa e o espírito se renova. Porque enquanto você dorme, o Criador permanece vigilante, transformando cada instante em prova de seu amor fiel. Conclusão: impactante. A noite se torna milagre. Chegamos ao ponto em que cada palavra dos Salmos, cada reflexão e cada entrega se unem para formar uma verdade simples e poderosa. A noite não é inimiga, mas cenário de milagre. Aquilo que parecia apenas um tempo de ansiedade e inquietação se revela como oportunidade de experimentar a paz de Deus de forma mais profunda. Quando você aprende a transformar o silêncio em oração, a escuridão em confiança e a espera em descanso, a noite ganha novo significado. Ela deixa de ser espaço de tormento e passa a ser altar de encontro com o Criador. O Salmo 3:5 declara: Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Esse testemunho resume tudo o que vimos até aqui. Dormir é mais do que fechar os olhos, é ato de fé. Acordar é mais do que rotina, é prova de que Deus sustentou cada instante. O simples fato de atravessar a noite já é sinal de cuidado divino. E quando essa consciência toma conta do coração, até mesmo o ato de deitar-se se transforma em celebração de confiança. A ansiedade tenta dizer que a madrugada é espaço de solidão, mas os salmos nos lembram que é espaço de proteção, consolo e renovação. O coração ansioso encontra abrigo no esconderijo do Altíssimo. A alma inquieta descansa sob o cuidado do pastor da madrugada. Os clamores silenciosos são ouvidos, as culpas são purificadas, e a espera se torna testemunho de confiança. Cada salmo é uma chave que abre portas para o descanso verdadeiro, e cada repetição dessas palavras é como semente de paz plantada no coração. A noite se torna milagre porque revela quem Deus é: protetor, pastor, consolador, purificador e refúgio. Ela prova que não há medo que resista à presença dele. Não há ansiedade que suporte a força de suas promessas. Não há coração que permaneça inquieto quando se rende ao seu cuidado. O milagre não está apenas em dormir, mas em saber que, enquanto você dorme, o Senhor permanece acordado. Ele vigia, guarda, protege e renova. Por isso,
Ao encerrar este momento, leve consigo a certeza de que cada noite pode ser vivida como presente divino. O travesseiro se torna altar, o sono se torna oração silenciosa e o despertar é prova da fidelidade de Deus. A noite se torna milagre porque, em meio à escuridão, você descobre que nunca esteve sozinho. Se esta mensagem tocou seu coração, encaminhe para quem precisa ouvi-la. E esteja sempre por aqui, no canal Sinais de Deus, para ouvir mensagens que transformam vidas.